começar. O que eu vou falar? Falar um pouco do desenvolvimento de jogos, a experiência que eu tive, algumas dúvidas que eu tive. Vou falar para vocês um pouco das profissões que tem dentro desse meio, onde o que você pode fazer, você não precisa ser, se você é programador hoje, um dia você pode até ser outra profissão, designer, coisa do gênero. Bom, meu nome é Kleber, bom, eu também não tenho um passador de slide, vou ter que vir aqui. Eu sou Kleber, eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, desde 2008, eu trabalho com jogos, eu trabalhei em várias empresas, a maior empresa que eu trabalhei foi a Hoplon, que faz o jogo Tecodon. Alguém conhece o jogo Tecodon, a Hoplon? Mais ou menos. Bom, beleza. Trabalhei bastante tempo lá, e lá foi o lugar que eu mais aprendi sobre jogos, sobre a produção de jogos, os vários departamentos que podem ter. Porque quando eu saí da faculdade, eu achei que simplesmente era sentar e fazer um jogo. Mas aí eu vi que era toda uma produção, toda uma coisa. Então, bom, meu background não é tão interessante quanto o do professor Neri, mas eu sou programador hoje, produtor, diretor e game designer. Eu estou em um projeto, junto com um projeto pessoal, em que eu faço as 4 funções, mas na maioria do tempo eu sou programador ou diretor. Eu já fiz bastante jogos de entretenimento, alguns pessoais, alguns profissionais. Fiz um serious game com o pessoal daqui de Lages. E eu fiz bastante frameworks, engines e bibliotecas e coisas do gênero para auxiliar a fazer jogos. Se vocês um dia em qualquer lugar virem essa fotinha aí, sou eu. É um amigo meu que criou essa fotinha e eu gostei bastante e deixei. O nome Kleber.swf, que eu sempre trabalhei bastante com ActionScript, com Flash. Então, se vocês virem qualquer uma dessas duas coisas, sou eu. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês? Quando eu saí da faculdade, eu tive uma série de dúvidas. Várias dúvidas. O que eu podia fazer? Tinha tantas coisas que eu podia fazer que eu não sabia. Eu queria ir para a área de jogos. E eu não sabia exatamente o que fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos as dúvidas que eu tive e as respostas que eu tive durante a minha vida profissional. Bom, a primeira coisa, quais são as profissões que a gente pode ter no mundo dos jogos, na produção? Bom, a gente tem o diretor de jogo, que é o cara que direciona todo o jogo, ele tem a ideia do jogo na cabeça. Então a função dele é só direcionar. Ele pega uma ideia e transforma aquilo no jogo. E daí, se durante o processo começa a desviar aquela ideia, ele vai colocar de novo nos trilhos. Claro que cabe a ele sempre avaliar se aquele desvio pode ser melhor ou não para aquele jogo, mas ele está comprometido que o jogo tem que sair do jeito da cabeça dele. O produtor, que é o cara que cuida de todas as tarefas das pessoas, esse realmente é um cara bastante atarefado. Ele cuida de prazos, ele conhece o jogo como um produto, sabe os prazos e tenta encaixar o jogo naquele prazo. É ele que vai saber se o pessoal vai ter que fazer hora extra ou se a gente vai ter que cortar escopo do jogo, cortar uma feature ou outra. Tem a área técnica ali, que é o programador, acho que todo mundo sabe, programador. Eu chamei de artista, mas cuidado, não chamem o artista de artista. Cada um deles tem uma função. Eu vou depois explicar um pouquinho melhor o programador e o artista, que são os que eu mais trabalhei junto. E nenhum artista gosta de ser chamado de artista. Verdade? Temos o músico, o sonoplasta, tem o game designer que, pessoal, aqui no Brasil, a gente tem muito poucos game designers. E por mais que a gente ache que consegue fazer um jogo legal, existe a profissão de game designer. Então, a parte do conteúdo, tem escritor, tem roteirista, tradutor, revisor, todo esse pessoal que cria o conteúdo do jogo. No level que o level designer criou, vai ser colocado balão de fala, ou aquilo que aparece no item. Sabe quando você clica em cima de um item, aparece um texto, alguém faz aquilo ali, é um pessoal de conteúdo.
Você pode ser um ilustrador, que é a pessoa que desenha o personagem, ou um cenário, ou coisa do gênero. Um web designer, que é a pessoa que desenha botões, que é interface gráfica. Um animador, que faz as animações, modelador para coisas 3D, texturizador, concept artist, técnico, e esse technical artist aqui, que é o cara que está entre a programação e a arte, que é o cara que ajuda a juntar o que o pessoal da arte fez com o que o pessoal da programação fez. Você encontrar um artista, tenta saber o que ele faz, porque eles realmente ficam bravos se você chamar ele de artista. E programador. A maior parte da minha vida eu passei como programador, e eu não passei por todas essas partes aqui, mas se você é um programador, você não precisa saber de tudo. Esse era um erro que eu achei, que eu tinha quando eu saí da faculdade, que era que eu achava que eu tinha que saber todas as áreas da computação, todas as áreas da programação. E não é bem assim. Por exemplo, aqui a gente eu dividi em duas categorias, que é o programador que trabalha na parte da frente, que é o front-end, e o pessoal que trabalha no back-end. O pessoal do front-end trabalha direto com o cliente do jogo. E geralmente ele faz a parte de gameplay, que eu acho que é a mais divertida, a parte de integração das coisas que a arte ou a parte de som faz com o jogo. Tem o pessoal que trabalha diretamente com a interface de usuário. E o pessoal que faz back-end, que são as ferramentas do jogo, são o construtor de levels, um banco de dados, servidor, física, render, tem muita coisa para fazer. Isso aqui, se o pessoal que é programador e gostaria de ir para a parte de jogos, eu aconselho vocês a ver a quantidade de coisas que tem para você seguir de carreira em jogos. Bom, além das profissões, uma coisa que me deixou em bastante dúvida era como os jogos são produzidos. Um pouco antes de eu entrar na Ballroom, eu não tinha nenhuma ideia. Eu não sabia que era um ciclo, uma coisa organizada. Eu achava que simplesmente a gente sentava ali e todo mundo se divertia fazendo o jogo e acabou. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples. Ainda mais com jogos muito grandes. Quanto maior o teu jogo, mais difícil vai ser de fazer. E mais complicado vai ser fazer novas features, ou principalmente para o game designer. Será que essa feature não vai entrar em conflito com essa outra? Isso é uma coisa, por isso a gente tem profissionais na área de cada uma das partes. Bom, para o ciclo de produção, a gente tem diversas metodologias. As mais famosas hoje, de metodologias de software, a gente tem o Scrum, que é uma metodologia ágil, tem o Kanban também, tem diversos tipos de fazer. Porém, hoje, pelo menos 80% das empresas que eu trabalhei usavam o Scrum como metodologia de fazer as tarefas. Isso vem muito também do tipo de produtor que a empresa faz, coisa do gênero. E a gente tem diversas ferramentas. Eu estava discutindo hoje com um amigo meu que a gente estava discutindo sobre qual ferramenta era melhor para a gente usar. E cada um usava uma, mas tem ferramentas para todos os gostos para esse tipo de coisa. Basicamente, todas as metodologias têm um ciclo. Esse aqui é mais ou menos um resumido, muito resumido, do que é um ciclo de produção. Você passa pela pré-produção, a produção técnica. Testes aqui está separado, mas não considero que ele está separado. Ele começa junto com a produção técnica e depois vem a pós-produção. Eu vou explicar cada uma dessas partes para vocês entenderem certinho. A pré-produção é a parte do planejamento do jogo. É você transformar aquela ideia crua em alguma coisa factível. É você saber o que é mais importante para o jogo nesse momento. Possivelmente, a maior parte dos produtos passam por essa fase. Mas, pelo que eu tenho de experiência, a gente não passa muito tempo na parte de planejamento. O que, pelo menos ao meu ver, e a literatura que eu tenho em base, é uma coisa bastante ruim, porque quanto mais tempo você passa no planejamento, menos você erra no futuro. E errar
em empresa é perder dinheiro. Então, quanto menos você erra, melhor para a empresa. Nesse momento é onde você tem a idealização do produto, onde você conversa com o teu cliente, se você for fazer um jogo terceirizado, jogo do gênero, e você tem a ideia fechada do jogo. É ali que você constrói também o Game Design Document. Não sei se todos conhecem esse termo, mas é um documento em que tem todas as regras do jogo e o pessoal segue aquele documento para poder fazer o jogo. É uma espécie de meio comum para todo mundo olhar. Onde que eu vou procurar como é que essa feature funciona? No Game Design Document. Ali são feitos planejamentos, cronogramas, alguns conceitos do jogo para saber, principalmente na parte de arte, a gente vai fazer o jogo mais infantil ou a gente vai fazer um jogo mais adulto? Que tipo de traço a gente vai usar? Que tipo de modelo? Que tipo de coisa? Então, para isso são feitos os concepts e as provas de conceito que a gente chama de POC na indústria. Que são provas de conceito, por exemplo, quando a gente começa a fazer o jogo, a gente não sabe se aquela coisa vai funcionar, aquela feature vai funcionar, se o bonequinho andando e pulando vai funcionar. A gente não sabe se ele deve pular a distância de 20 pixels ou 50 pixels. A gente não tem essa ideia. A gente só tem essa ideia mesmo se isso está fluido e divertido. Aqui nesse começo, com essas provas de conceito, que é um trabalho geralmente do programador muito perto do game designer. Eu fiz isso bastante com um amigo meu e a gente acabou fazendo bastante joguinhos pequenos com umas coisas bem malucas. E o que você tem que fazer é facilitar a vida dos outros integrantes do grupo e fazer ferramentas e frameworks que você precise. Essa é uma parte muito importante e geralmente vem no começo da parte da produção técnica. Aí depois vem o desenvolvimento de features e a criação de assets pelos artistas, integração, ou captura de movimentos, ou gravação de voz, coisas do gênero. Esse é um pedaço pesado da produção do jogo. É um pedaço, creio eu, mais divertido. Eu já passei por todas elas e com certeza essa é a parte mais divertida. Durante essa parte, tem a parte de testes. A parte de testes é o seguinte: quando você, programador, cria alguma coisa, você cria e você acha que está certo. Você faz os seus testes ali, você pode ter as suas metodologias e cria os seus testes ali, testa a tua feature ali. Aí, só que, por um acaso, essa feature que você criou pode entrar em conflito com alguma outra coisa que você nem sabe. Então é aí que entra o pessoal de testes, o pessoal de QA, que eles testam incansavelmente o jogo. Testam todos os dias, a todo momento. Esse é o departamento que a gente mais odeia na empresa. Mas eles, todo dia, eles testam o jogo e sempre falta alguma coisa de você falar: poxa, eu não pensei nisso. Esse é todos os dias. É todos os dias. E não tem como você prever. Não tem. Essa fase é exatamente isso. Ela é a identificação dos bugs que tem. Um bug é um comportamento inesperado do jogo, que não deveria estar ali. E além disso, a gente coloca uma coisa que é a análise da jogabilidade das features. Eu não soube dizer qual que era essa palavra, mas eu acabei colocando jogabilidade. Mas assim, quão jogável está aquela feature, quão divertida ela está, quão integrada ao jogo ela está. E além disso, tem uma outra parte ali que é o balanceamento de features. É o seguinte: você pode fazer uma feature que é muito interessante, só que ela pode ser muito difícil, ou ela pode ser muito fácil. Então esse balanceamento vem de testes, vem de incansáveis testes. Geralmente essa parte de balanceamento, eles têm não um pessoal profissional para fazer. Eu vi, por exemplo, um making-off do God of War, o primeiro God of War. Não, se não me engano, no segundo God of War, eu vi o making-off e eles chamavam pessoas da rua. Chamavam assim: vem aqui jogar e fala para mim qual é o feedback da coisa. Essa parte é muito interessante porque daí você pega o feedback do teu público. Você olha para o rosto do teu jogador e vê qual é a reação. Para um diretor, eu como diretor, quando eu vi alguém vendo o meu jogo, eu fiquei extasiado porque eu consegui alcançar ele
naquilo. Eu queria trazer um sentimento para aquele pedaço e observava a pessoa enquanto ela jogava. Quando você vê o sentimento da pessoa, exatamente o que você queria ali naquele momento, é impagável. Porque você sente que o seu trabalho está feito. E esse pedaço é um pedaço de teste. Está fazendo o lançamento de vídeos. E a pós-produção. Então, o importante quando fazer o jogo é você saber quanto ele foi jogado. Será que tal fase foi jogada bastante ou foi jogado pouco? Será que as pessoas aceitaram bem esse pedaço do jogo? A gente consegue fazer isso durante o desenvolvimento do jogo. A gente coloca em certos pontos do jogo, a gente coloca uma métrica. Chegaram nesse ponto, chegaram nesse ponto. Analisando isso, você sabe se uma fase foi difícil demais e daí o pessoal parou de jogar ali, ou você sabe que uma fase está fácil demais e o pessoal está passando muito rápido. Então, essa análise de métricas é muito importante para quê? Para o próximo jogo. Para você, se você for fazer uma sequência do jogo, você vai levar em consideração essas métricas e saber onde você vai se concentrar melhor. Outra coisa que vem aqui é o post-mortem. O post-mortem informalmente é uma reunião entre todas as pessoas que fizeram o jogo e que eles levantam o que deu certo e o que deu errado no jogo. Esse pedaço geralmente vem bastante lavação de roupa. Eu já participei do post-mortem e é sempre gente contando o dedo para outras, assim. Só que esse pedaço é muito importante. Também o próximo passo. Se você for fazer um novo jogo com a mesma equipe, você vai saber onde pode estar as falhas do próximo jogo, da próxima produção. Onde atrasou, ou onde deu certo, onde foi muito fácil, onde foi muito difícil. E tem esse plano de arquivamento, que é o que a gente vai guardar e o que a gente vai usar para os próximos jogos. E tudo que a gente produz, a gente não precisa reproduzir novamente. A gente pode muito bem reutilizar um editor de level para um próximo jogo. Apenas mudando uma coisa ou outra, mas nesse momento aqui, a gente fala assim, esse pedaço de código vai ser arquivado, ou a asset, outro gênero, e esse outro pedaço aqui vai ser reutilizado. Esse pedaço é muito importante para próximos jogos. Bom, terminando o ciclo aqui, eu vou falar para vocês um pouco dos estudos que são interessantes para você se concentrar para ser um bom desenvolvedor de jogos. Bom, não sei exatamente se eu estou com a verdade absoluta, com certeza, mas é tudo que funcionou para mim e eu vou passar para vocês aqui que são os tipos de estudos que vocês podem estar fazendo. Uma coisa interessante que eu coloquei ali, indo além do seu curso. Estudar, com certeza, é muito importante. Você está na faculdade, então você tem muito conhecimento aqui na faculdade. Porém, como quase qualquer profissão, você tem que ir além da tua profissão. Você tem que ir além, você tem que continuar estudando, você tem que continuar alimentando a tua mente. São os exemplos aqui de estudos, claro, livros, artigos, mas notícias também são muito importantes. Por que as notícias são importantes? Porque você vê onde as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo. Você vê como o mercado que você está querendo ser inserido está se comportando. Ler notícias diariamente é um negócio muito importante. Se você quer ser um desenvolvedor de jogos, fique atento ao tipo de tecnologia que está surgindo, ou o tipo de jogo que está surgindo. Podcasts, hoje tem uma infinidade de podcasts sobre desenvolvimento de jogos. Se depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês alguns podcasts. Tem bastante. E documentários, post-mortems, alguns post-mortems são publicados e são bastante interessantes. Geralmente são muito extensos, mas são muito interessantes.
E making offs. Uma vez, como eu disse, eu assisti o making off do God of War 2, eu assisti uma coisa que eles fizeram lá no jogo, que foi, ao invés de separar os departamentos com paredes, assim, esse aqui é o departamento de arte, esse aqui é o departamento de programação, aqui é o game design. Eles fizeram uma coisa bem diferente, que foi, vamos fazer uma feature, então pega um game designer, pega um programador, pega um artista, junta os três no mesmo local físico e trabalha ali. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é exatamente isso que a gente precisa. Inclusive, eu acabei conversando com o produtor da Hóculo e a gente conseguiu implementar isso lá na Hóculo e a produtividade subiu incrivelmente. Por quê? Porque quando você está fazendo uma feature, é muito importante você ter o feedback rápido. Como é que funcionava antes? Funcionava o artista fazendo o asset, ele fazia e deixava no repositório. 2, 3 dias depois vinha o programador e pegava. Implementava a feature, pegava os assets dele, e daí o artista não podia ficar parado enquanto isso. Ele já estava em outro lugar. Só que daí tinha um probleminha, um pixel que não devia estar lá. O que fazia? O programador tinha que ir lá atrás de novo do artista e tirar ele do trabalho que ele já está, para voltar de novo e fazer aquela feature. E mesma coisa com o game design. O game design, enquanto os dois estavam trabalhando, o game designer estava lá o tempo todo atrás para ver se estava dando tudo certo. Dessa outra maneira, os três trabalham juntos ao mesmo tempo. Quando dá um problema no pixel, ele bate no lado do artista e fala assim, ó, tá errado. É desse jeito. E ficam os três conversando, trabalhando, e desse jeito as features saíram muito mais concisas e voltaram muito menos do bug fix. Fica só uma dica para vocês, se alguém for fazer uma empresa de jogos. Alguns sites que eu sigo bastante para exemplificar para vocês, não sei se vocês conhecem o Gama Sutra, que é excelente esse site. Sempre tem coisas bastante inteligentes. Tem uma espécie de um vídeo, meio podcast, que chama Extra Credits, que é também muito interessante. Esse sai a cada 2 semanas, eu creio, e sempre tem bastante coisa. Inclusive, eles recentemente falaram do mercado brasileiro de jogos, e é um pouco impressionante, na verdade, o que eles falam. E aqui eu anotei uma coisa. Alguém já assistiu o filme Indie The Movie? Pois é, assistam esse filme. Esse filme, ele foi produzido há algum tempo atrás, acho que no ano passado, e ele mostra a realidade do desenvolvimento indie. Ele mostra o jogo Fez, o Braid e o Super Meat Boy, se eu não me engano. São esses 3 jogos, eles mostram os desenvolvedores desses 3 jogos, quão difícil foi para eles desenvolver. Principalmente do Fez. Aconselho vocês a verem, é um documentário muito legal e vale para toda a vida isso. Aqui, uma coisa. Se especialize, mas sabe de tudo um pouco. Seja excelente em alguma coisa, mas sabe de tudo um pouco. Se você é programador, sabe mais ou menos como os assets são criados, sabe a dificuldade que o artista tem. Para quê? Para que quando chegar alguma coisa dele para você saber tratar aquilo. Se você é artista, sabe como é que o programador trabalha? Com um pouco de programação. Não precisa saber programar, mas precisa saber das dificuldades que tem o programador. Para quando você der um asset para um programador, você saber como que ele vai precisar. E não simplesmente joga para ele. E você conhecer todo o ciclo é muito importante. E também você está trabalhando com outras pessoas, não com máquinas. Então, tente sempre saber quais são as dificuldades dos outros departamentos. Eles, do mesmo jeito que você tem dificuldades, o outro tem. São dificuldades diferentes, mas eles têm dificuldades também. Bom, aqui é mais ou menos um conceito para cada um dos meio especializados. Assim. Se você é game designer, vai e joga jogos diferentes, para abrir a tua mente para jogabilidades diferentes. Eu tenho em casa um Oya,
eu baixo um jogo diferente, um joguinho lá, tem muitos demos, coisa do gênero. Todo dia eu baixo um demo e vejo um jogo diferente. E geralmente me decepciona. Mas geralmente tem alguma. De vez em quando tem uma coisa muito interessante. E isso, por mais que seja ruim ou bom, desbloqueia a tua mente e fala, beleza, eu já entendi esse pedacinho aqui. E isso pode te ajudar no futuro. E ajudar bastante. Se você é programador, libera a tua mente também. Você pesquisa novas linguagens, novas tecnologias. Recentemente, eu descobri um tipo de linguagem que chama esotérica. Linguagem esotérica, como programador. E eu programei em uma linguagem chamada LOL. E é realmente bem interessante. Mas é simplesmente por causa de... só para diversão. Só para você conhecer novas coisas. Entende? Se você é artista, desenha. Mas desenha muito. Desenha em papel. Desenha na sua tablet. Desenha um giz. Desenha. Pesquisa sobre outras pessoas, sobre outros artistas, mas cria o teu próprio traço. Esse conselho com certeza não é meu, porque eu não sou artista, mas era o que eu mais ouvia dos mais experientes. E nunca para de estudar. Nunca. Todo dia você atualiza. Porque o mundo não vai parar. Joga. Mas joga muito. Joga bastante, joga todo dia. Porque assim você vai saber que tem várias outras, vai abrir o teu mundo para outras coisas. Não joga sempre o mesmo jogo. Joga jogos diferentes, joga jogos bons. E entenda por que eles são bons. Jogos aclamados pela crítica ou pelo público. Entenda por que aquele jogo fez sucesso. Por que aquele jogo foi bom. E principalmente jogue jogos ruins, jogos péssimos, jogos que você não quer nem ver mais. Entenda por que eles deram errado. Isso é mais importante do que jogar os jogos bons. Porque ali você vai aprender o que você não deve fazer. Ou, melhor, você pode melhorar ali para aquilo ali virar um jogo bom. E uns conselhos que eu vou dar para vocês, mas de novo, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu vou falar para vocês o que funcionou comigo. Que eu acho que é bastante importante passar para vocês. Pode ser que não funcione para todos, mas primeira coisa, seja conhecido. Não adianta você fazer o teu jogo maravilhoso, próximo God of War, se ninguém sabe dele. Não significa nada. Não significa nada. Tenta participar de comunidades, seja participativo. Não adianta entrar na comunidade para aparecer ali no seu Facebook, no seu LinkedIn, que você participa da comunidade. Seja ativo nela. Conversa, escuta, bate boca com as pessoas. Escreva artigos. Isso é muito importante e valoriza muito. E como o professor Eni falou, quando você passa o teu conhecimento, você aprende mais. E é realmente verdade isso. Escreva posts sobre suas experiências profissionais. Isso aqui é para quando você está enfrentando um problema e não consegue encontrar em lugar nenhum na internet, então quer dizer que está na hora de você fazer um post daquilo ali. Porque alguém vai passar pela tua dificuldade e você vai poder ajudar ela indiretamente. Faça um portfólio. Coloque os teus joguinhos, menor que seja. Nunca desvalorize o trabalho de vocês. Nunca. Se vocês têm um joguinho pequeno, feio, não tem problema. Coloque ele ali. Coloque num blog, coloque ele num portfólio. E vai colocando a evolução dele. Essa evolução é muito importante para quem está dentro do campo de jogos. Porque um empregador vai olhar aquilo ali e vai falar assim, olha, essa pessoa começou baixo. Ele foi crescendo, está melhor. Não importa em que nível você está hoje. Se o seu nível ainda não é o que você quer chegar, não tem problema. O interessante é que você evoluiu. Então, se a pessoa viu que você evoluiu, quer dizer que você não fica parado só na mesma coisa. Você consegue evoluir. Isso é muito importante. E aprenda a receber feedback. Vão ter os 3 tipos de feedback. O
que é o cara que não fala nada. O cara que, o fanboy, o cara que adorou o teu jogo, que deu like no teu jogo, compartilhou para todo mundo, falou muito bem. E o pior, cara, que é o cara que vai falar mal. É aquele cara que fala assim, meu, que porcaria de jogo é essa? Vai ter esse cara, vai ter esse cara. Mas você tem que aprender 3 coisas. Ignorar o mérito. Você tem que receber com o coração aquele cara que é o teu fanboy. E você tem que saber entender por que aquele cara que está falando mal de você, ele falou. Por quê? Será que realmente é sem sentido o que ele falou? Você tem que ir atrás do teu código, do teu jogo, e ver se ele realmente está bom. E, por último, pratique. Do mesmo jeito que eu falei para os artistas, todos os profissionais têm que praticar. Mas praticar bastante. Faça jogos sozinho. Vai lá, senta no teu computador e faz um jogo sozinho. Faz o jogo com um grupo de amigos. Reúne 3, 4 pessoas. Principalmente se eles forem de áreas diferentes. Reúna eles e faça um jogo. Faz um jogo com um grupo de desconhecidos. Isso aqui pode ser um desafio muito grande. Faça provas de conceito. Se você acha assim, poxa, eu acho que esse gameplay vai funcionar, faz uma prova de conceito e vê se ela funciona mesmo. Chama teus amigos para ver se está interessante ou não. E mais importante, finaliza o jogo. Tenta fazer ele do começo ao fim. Tenta fazer desde o planejamento até a publicação. Tenta fazer ele desde o começo e ver quais são as dificuldades de cada uma das partes. Alô? Publica um jogo seu. Tem vários lugares, tem vários sites que você pode publicar e distribuir o teu jogo gratuitamente, que é o caso do Congregate, do Macmedia. Tem vários sites assim. Você colocando o teu site, o primeiro jogo que eu coloquei ali e vi várias bandeirinhas assim de pessoas que jogaram o meu jogo, por mais que o meu jogo não tivesse maravilhoso, eu vi uma bandeirinha de Israel. Meu Deus, uma pessoa de Israel também jogo. É uma sensação muito boa. Você saber que muita gente está sendo atingida com aquele teu pedacinho da tua cabeça que está ali, entende? Isso é muito gratificante, muito gratificante. Bom, é isso. Se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre o meu trabalho, ou se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me visita nesse site, clever-swf.com. Eu tentei comprar o ponto .swf, mas não tinha. Então ficou -swf, mas pessoal, deem valor no que vocês fazem. E prefiram muito mais vocês fazerem o que gostam do que qualquer outra coisa. Eu trabalho junto com um estagiário de programação e ele perguntou para mim assim: Cleber, o que você aconselha para eu aprender para ser especialista numa linguagem? Qual linguagem que você aconselha? Eu falei, cara, ó, você tem 2 jeitos de ver. Você tem 2 maneiras. Ou você olha de fora para dentro e olha o mercado de trabalho, como é que ele está. Você olha assim, beleza, o pessoal está precisando mais de C++, então eu vou aprender C++. Ou você olha de dentro para fora e diz o que eu gosto de trabalhar e vai atrás dos lugares onde precisa disso daí. O meu approach foi o segundo. Eu sou especialista em ActionScript. Eu gosto muito de ActionScript porque foi a primeira linguagem que eu trabalhei mesmo. Se vocês não viram, eu levantei a mão lá atrás para o Clipper. Eu programei em Clipper. Só que em ActionScript eu achei meu nirvana, vou dizer. Eu gosto de programar nisso e aonde precisa eu vou para isso. Então pessoal, esse fica o meu conselho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza não foi tão bom quanto o professor, mas muito obrigado por vocês terem escutado. Muito obrigado.